Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Exatamente há um ano, no dia 18 de abril de 2016, a Rede Família de Televisão colocava no ar o programa Visão Geral, com o objetivo de levar ao telespectador muita informação e esclarecimento sobre várias questões da sociedade brasileira. O convidado de estreia do nosso programa foi o prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete. Muitos outros prefeitos estiveram no Visão Geral, falando dos assuntos relativos às nossas cidades. Ainda no segmento da política, recebemos aqui muitos vereadores, deputados federais, estaduais, secretários municipais, diretores de várias secretarias, sempre com o objetivo de elucidar a população sobre os mais diferentes assuntos. Mas o Visão Geral não se prendeu apenas ao segmento político. Convidamos e entrevistamos médicos e especialistas em várias áreas, magistrados, advogados, engenheiros, professores, educadores, terapeutas e tantas outras pessoas que se destacaram e se destacam nas atividades que exercem. Assim, foi o nosso primeiro ano, mais de 250 entrevistas. E continuamos com o mesmo entusiasmo, lutando para merecer cada vez mais a credibilidade popular. Nos próximos, sabemos lá quantos anos, o futuro a Deus pertence, estaremos aqui com a mesma dedicação. Aliás, uma dedicação maior para fazer o nosso melhor e justificar o slogan com o qual o programa foi batizado. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. E hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Luiz Otávio Sarian, superintendente do CAISM, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Unicamp Campinas. Ele já esteve aqui, foi um dos 250 entrevistados, foi um sucesso total e atende ao nosso convite e retorna. Obrigado, doutor, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom. Eu que agradeço e quero parabenizar aí por um ano de programa, né? 250 entrevistados, quanto sucesso. Verdade. Meus parabéns. É gente, não? É gente. É entrevista, Poxa. hein? 250 horas aqui de entrevista no nosso Visão Geral. Foi uma feliz iniciativa da Rede Família de trazer esse programa com esse objetivo. Eu acho que o programa tem atendido realmente muito bom. Realmente estou muito feliz. E vamos falar da saúde da mulher mais uma vez, né? Mulher, tanto quanto está vivendo mais, mas ainda assim ela vive mais que o homem, não é verdade, doutor? Ainda assim ela vive mais. Hoje as mulheres no Brasil, no mundo como um todo, são campeãs de sobrevida, né? Essa diferença se dá principalmente por conta dos eventos cardiovasculares, infartos e derrames e algumas outras questões aí que afetam mais aos homens, né? E também por causa dos acidentes. Os homens se acidentam mais, principalmente nas fases mais jovens. Ah, né? Verdade, verdade. Mas eu brinco, eu falo assim para as pessoas com as quais eu tenho um pouquinho mais de relacionamento, falo, vocês mulheres vivem mais porque nós homens tratamos de vocês muito bem. Não tratamos bem, doutor? Muito bem. Muito bem, com certeza, né? Mas somos bem tratados também, né? Também, isso também. Ajuda muito, né? Com certeza. Bom, doutor Luiz Otávio Muito. Zanata. Tem um jogador lá do Rio de Janeiro, Zanata, não tem nada a ver, não tem nenhum parentesco não, né? Nossa, tem tanto parente Zanata, viu? Qualquer área aí tem Zanata. Muito bem. Eu falo, toda hora cito jogador, até porque, né, estou há 47 anos aí na área esportiva. Superintendente do Hospital da Mulher da Unicamp, o CAISM, o Centro de Saúde da Mulher, desde 2015, falando um pouquinho aqui do Dr. Luiz Otávio. É professor titular de Oncologia, Ginecologia e Mastologia na Unicamp. Atua na área da pesquisa do desenvolvimento dos cânceres de mama e ovário. Doutor, o oncologista, porque a medicina cada vez mais, ela tem as suas especializações e depois parece-me que tem as subespecializações, porque hoje as pessoas estão realmente focadas exatamente em determinado segmento. O oncologista, de uma maneira geral, ele está apto a fazer qualquer cirurgia de câncer? Em geral, o oncologista, quando você fala o médico oncologista, ele é um clínico. Ele é um médico clínico. Então, não é ele que faz a cirurgia. Ah, não é ele?
Existe o cancerologista cirúrgico, que é um cirurgião treinado para operar câncer. Geralmente são feitas por especialidades. Então, por exemplo, cirurgia dos cânceres do intestino são feitas pelos gastroenterologistas. Cirurgias de mama pelos mastologistas. Cirurgias ginecológicas, de cânceres ginecológicos, pelos oncologistas ginecológicos. E aí o oncologista, esse médico, né, que tem especialidade em oncologia, ele faz o tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante, faz a quimioterapia, né? Ele é o responsável por fazer o tratamento sistêmico, dá os remédios, dá também no tratamento. Normalmente ele é consultado pelo paciente por indicação do médico a que o paciente, por exemplo, procurou a especialidade, ele vai num gastro. Aí o gastro achou que tem alguma coisa e tal, ele encaminha para o oncologista ou é o contrário, o oncologista que encaminha para o gastro? Geralmente o gastro encaminha para o oncologista. Tá. O gastro faz o diagnóstico do tumor, às vezes faz a cirurgia, e aí vai fazer a suplementação do tratamento, e encaminha para o oncologista. Bom, a gente vai falar bastante aqui do caísmo. Eu estou assim nesse primeiro momento, nessa introdução, falando do câncer, porque antigamente não se falava... Bom, bem antigamente falava-se doença ruim, certo? Não sei se é do seu tempo isso aí. Ah, fulano de tal está com doença ruim, não falava nada. Depois houve uma nomenclatura diferenciada que foi o CA. Isso. Hoje se fala o câncer com maior naturalidade, não é isso? É isso. Porque também, desde quando se falava doença ruim, meio que CA também, CA diagnóstico de câncer era quase com atestado de óbito. Hoje também não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. De óbito. Hoje também. Do câncer, de morrer de infarto, se você não sofreu um acidente, você vai ter um câncer em algum momento da vida. É um acidente. O câncer do câncer é quase que natural do envelhecimento. Então, a probabilidade de nós termos câncer, de viver até tivemos uma longa vida, é muito grande. O que é longa vida para o doutor? Longa vida eu tenho uma expectativa acima de 80 anos de vida, 80, 90, 100 anos. Expectativa do câncer. 80. Então vai Pois é, hoje cada vez mais comum, né? As pessoas com 80 anos, 90 anos vivendo bem. Hoje cada vez. Então, com essa sobrevida grande, a chance de uma pessoa ter câncer do câncer é razoavelmente alta. E a chance de sair curado do câncer também é muito alta. Hoje em dia, se o diagnóstico é feito precocemente, feito cedo, a chance de cura é muito alta. Doutor Luiz, o cardiologista, certa feita, me disse que um infarto numa pessoa, certa feita, câncer do câncer vai fazer suplemento do que numa pessoa jovem. Eu pergunto, na sua área específica, câncer de mama, por exemplo, ou de ovário, numa mulher, câncer de 40 anos, ele chega a ser menos agressivo do que enquanto jovem? Bem menos. Geralmente o câncer que aparece no jovem são tumores muito agressivos. Porque o jovem tem o seu sistema imunológico, sua saúde em bom estado. O câncer, para conseguir prosperar num ambiente desse, né? Com as nossas defesas funcionando bem, ele tem que ser um câncer extremamente agressivo. Então, em geral, os tumores que aparecem nos jovens são tumores mais agressivos. O que não quer dizer que não possa aparecer um tumor agressivo numa pessoa de idade. Não quer dizer que não possa aparecer. Tá. Claro, se por um lado existe a expectativa do jovem ter mais força para combater essa doença, o mais idoso também tem menos resistência. Menos resistência, exatamente. Muito bem. Doutor, o senhor consegue explicar para a gente assim o que é o câncer, mas de uma linguagem bem popular, bem simples? O que é o câncer? Por que as pessoas, se o senhor conseguir descobrir, estaríamos todos, né, aqui aplaudindo. Mas o que é o câncer, afinal? A gente tem a nossa pele, nós temos nosso intestino, temos nossos órgãos funcionando normalmente. Às vezes alguma célula nossa sofre um defeito na hora de se dividir. Então as nossas células... Elas se dividem sempre por exemplo, uma célula se divide em duas, em quatro, é sempre uma projeção, isso? É sempre uma progressão. Sempre uma progressão. E aí, principalmente durante as fases nossas de crescimento. Mas, por exemplo, nossa pele está sempre descamando. Então as células estão sendo renovadas. O tecido, a pele que reveste o intestino, por exemplo, por dentro, está sempre descamando, né? Ele está sempre sendo renovado. E nesse processo de renovação, às vezes ocorrem erros. O material genético, né, que é o código, que determina como que a célula vai ser, como que ela vai funcionar,
ele tem que haver a divisão e tem que se reproduzir igualmente. As células que são produzidas têm que ser iguais àquelas que deram origem a ela. Tá. Só que às vezes ocorrem erros. E esses erros, quando vão se acumulando, fazem com que a célula comece a proliferar de uma maneira desordenada. Mas e aí forma-se um tumor. Mas, por exemplo, quando essa célula se reproduz de maneira diferente, o nosso organismo já... Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não pega uma batalha de anticorpos, um esquadrão de anticorpos, vai lá para pegar esse negócio. Não é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona. Só que algumas alterações que a própria célula fazem com que ela consiga desviar a atenção do nosso sistema imunológico. E aí o sistema imunológico não enxerga aquilo como sendo algo errado e deixa o tumor crescer e proliferar em algumas circunstâncias. Ou às vezes o nosso sistema imunológico não está funcionando bem. Não está funcionando bem. E aí tumores que seriam eliminados naturalmente pela nossa imunidade acabam crescendo. Então, ao longo da nossa vida, não sei se o termo seria esse, vários câncerezinhos pequenininhos, o nosso corpo já elimina ou não? Tumorzinhos, então o nosso corpo mesmo tira fora. O tempo todo estão ocorrendo erros na multiplicação das células. São milhões, né, até bilhões de células multiplicando ao mesmo tempo no organismo humano como o nosso, um organismo tão complexo. Tá. E os erros acontecem o tempo todo. A gente tem os mecanismos de eliminar essas células com problema, defeituosas. Mas, às vezes, algumas células passam por esses mecanismos e aí é que aparece o câncer. Então, o problema estão nos soldados aí, nos anticorpos, né? Aqueles que, às vezes, eles são enganados, né? Exatamente. Se eles não fossem enganados, nós não teriam problema, não teriam problema. Muito bem, doutor. Falar um pouquinho do caísme, né? A gente vai voltar no assunto, claro. O caísme é considerado hoje uma referência, né? Hoje, sem dúvida, o caísme no atendimento à saúde da mulher e tal, acho que América Latina com toda certeza, né? Não sei, de repente até transpõe aí esses limites. Como é que é hoje o atendimento do caísme à mulher? O caísme tem uma preocupação efetiva, né? Todo mundo quer saber, todo mundo gostaria de ir no caísme. O caísme atende o SUS? O caísme só atende o SUS. Só atende o SUS? Só atende o SUS, ou seja, atende qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão. Uhum. Então, não adianta, às vezes a pessoa pode ter até um plano de saúde, mas ela gostaria de ser tratada pelo caísme. Com certeza, ela pode ser atendida. O que é que faz, o que é que diferencia o caísme? O caísme, ele nasceu de uma filosofia. Era a filosofia do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O que significa? É ver a saúde da mulher em qualquer fase da vida. Desde a fase em que a mulher é adolescente, tem os seus problemas relacionados à adolescência, à contracepção. Depois, a fase em que ela se torna mãe, que ela engravida. Depois da meia-idade, os problemas relacionados, por exemplo, com a menopausa. E os problemas relacionados mais ao envelhecimento, por exemplo, né, o câncer. Então, o caísme, ele olha, e vem dessa filosofia de ver a saúde da mulher em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento da sua existência. Né? E também vê a questão da saúde do recém-nascido, junto com a saúde da mulher. Porque a mulher, quando ela é mãe, quando ela se torna mãe, ela passa a ser um binômio. Né? Então, quando você, por exemplo, está tratando de um recém-nascido lá no hospital, a gente dá todo o suporte àquela mãe que está acompanhando essa criança. Entendi. E no tratamento oncológico, o caísme também é extremamente a referência, né? Hoje, 60% do caísme é tratamento oncológico, apesar do caísme também ter uma maternidade, apesar do caísme também ter uma UTI neonatal para as crianças, né, de alto risco. Doutor, e como é que absorve tudo? Consegue absorver tudo? Porque atendendo o SUS, e a gente ouve falar tão mal aqui, infelizmente, dos atendimentos pelo SUS, como é que o caísme consegue dar conta da demanda? A gente faz um esforço muito grande para usar o hospital na sua capacidade plena. Então, se você for lá hoje, o hospital está com 90%, 95% de ocupação, sempre mantendo o máximo de qualidade possível. O hospital também ele é referenciado, ou seja, os pacientes que vão para lá, algum outro nível de atenção, por exemplo, o centro de saúde ou os hospitais mais simples, fazem encaminhamentos para que haja o tratamento no caísme. Agora, mesmo assim,
a gente precisa crescer. Então, hoje o CAISM tem um plano de expansão. Amanhã mesmo nós vamos receber o nosso projeto de expansão, né? Nós temos aí a previsão de, pelo menos, dobrar o tamanho do hospital. É isso que a gente quer, porque é isso que a gente prevê de demanda. O hospital ele precisa crescer para dar atenção adequada a toda a nossa região e ao Brasil como um todo. A gente recebe gente do Brasil inteiro. Que área que tem lá, doutor? A área que atende, você tem, sabe quantos? Hoje são 18, o CAISM tem 18 mil metros quadrados. 18 mil metros? 18 mil metros quadrados. Quantos funcionários tem o CAISM? 1.100. 1.100 funcionários. Um superintendente só? Um superintendente só. Não é fácil não, né? Não é fácil, mas é tão bom, né? Deve ser tão gratificante quando você é chamado assim para uma entrevista, para falar exatamente do trabalho que você faz numa instituição que sempre vai em frente, que dignifica o profissional, deve ser muito satisfatório, né? É uma satisfação enorme. Ainda mais um programa que está fazendo um ano. Um ano. Na Unicamp, em Campinas. Doutor me disse algo aqui antes de começar o programa, porque a gente estava conversando e tal, e eu acho que você, mulher, não sabe. E vai ter uma revelação aqui muito interessante. Todo mundo pensa, doutor, que o câncer de mama é o que mais provoca o óbito nas mulheres. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Hoje, a principal causa de morte entre as mulheres é infarto e derrame. Olha aí. Que coisa impressionante. Até algum tempo, falava-se muito que o homem vivia menos devido às preocupações e o estresse é um fator agravante, né, para o infarto. Mas hoje as mulheres estão infartando também numa proporção muito grande. As mulheres estão infartando bastante, principalmente porque elas estão vivendo mais, né? Vivem mais tempo no período da menopausa, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, que vai mais ou menos aí até o final das menstruações, né? Ele confere uma proteção, mas essa proteção, ela não dura para sempre, né? Então, a partir de um determinado ponto, as mulheres passam a ter um risco semelhante aos homens de ter problemas vasculares, então infartos, derrames e também hábitos, né? Tem hábitos que levam as pessoas a terem mais problemas de saúde desse tipo. Então, por exemplo, o tabagismo entre as mulheres cresceu muito, obesidade, o álcool. Quer ver? Eu vou revelar um negócio aqui, quer dizer, na verdade também, isso não é nenhuma pesquisa, não é nenhuma dedução, nenhuma indução. Mas eu tenho um amigo, dono de um bar em Campinas, muito famoso, não vou citar para não ficar desagradável, e ele me diz que hoje a mulher bebe tanto quanto ou mais que os homens. Já viu isso? É um dado impressionante. É um dado impressionante. Né? Impressionante. As mulheres hoje elas Pelo menos no bar dele, hein? Com certeza. Hoje as mulheres atingiram um padrão de penetração na sociedade muito semelhante ao dos homens, né? Sem dúvida. E estão expostas aos mesmos problemas também. Os direitos ficaram iguais, quer dizer, não que não eram, mas havia muito preconceito, havia muita dificuldade para a mulher. Mas hoje ela está ganhando cada vez mais espaço. Já vista que a última pessoa que comandou o país era uma mulher. Sim. Quantas e quantas mulheres executivas, CEO, comandando enormes empresas. Então, realmente, elas estão, eu costumo dizer, nós que tomemos cuidado, viu, doutor? Com certeza. Tem muita cirurgia, mulher? Tem bastante cirurgia mulher. Lá no CAISM, por exemplo, 85% das pessoas que trabalham lá, 87% são mulheres. 87%? 87% são mulheres. E as mulheres hoje, na medicina, elas já são maioria. Não no global, mas nos que estão entrando, nos jovens, né? Nas classes jovens de novos alunos de medicina, residentes, já são maioria. E existe um segmento assim que elas procuram mais por ser mulher? Não. Tem o segmento da urologia, não tem quase mulher. Tem menos. Eu acho que tem menos mulher na urologia. Elas estão em todas as especialidades, né? Agora, sempre tem algumas questões relacionadas aí ao desejo, às vezes, da mulher ser mãe, né? Então, algumas especialidades exigem um trabalho que, às vezes, não é muito fácil de se levar quando você é mãe, né? Então, as mulheres levam em consideração isso também. Bom, o doutor é cirurgião, opera. Há quanto tempo está na medicina, doutor? Olha, eu me formei em 99. Então
Então já tem aí, né, 99, 10, 18 anos, 19 anos, né? Isso. De medicina. Mudou muita coisa no tratamento do câncer, desde o seu começo da medicina para agora? Tem mudado bastante, está mudando rápido. O tratamento do câncer está cada vez menos agressivo, ele é cada vez menos invasivo. Então, hoje, a prioridade dentro do tratamento de câncer é você fazer, por exemplo, cirurgias cada vez menos extensas, mutilar cada vez menos, né? Só aquilo que é absolutamente necessário. E os tratamentos estão ficando muito específicos. Então, a gente brinca que antes se dava tiros de canhão, né, para matar uma mosca. Agora a gente está tentando focar na mosquinha lá, né? Porque para evitar que os efeitos colaterais dos tratamentos prejudiquem a pessoa. Doutor, eu sei porque é difícil você imaginar que não tenha alguém que esteja nos assistindo que não tenha tido um parente acometido pelo câncer. Difícil, né? No caso, a minha mãe, por exemplo, quando ela fez a mastectomia, isso faz algum tempo, né? Minha mãe ela já mora lá no condomínio Paraíso, que fica no céu. E ao se fazer a extirpação, tirar aqui a mama, tirou-se também todos glândulos, não sei, os músculos aqui do braço, tanto que ela ficou com uma limitação, ela mexia o braço só um pouquinho assim. Hoje ainda é feito assim? Em raríssimos casos. Hoje, a cirurgia é chamada de cirurgia conservadora da mama. Né? Sempre que é possível, né, o tumor ainda tem as dimensões necessárias para isso, procura-se retirar só o tumor e alguns poucos linfonodos da axila. Por quê? Porque, não sei se sua mãe teve isso, quando você faz esse esvaziamento, o braço incha, né, ele fica inchado permanentemente. Ela não chegou a ter? Não. Mas isso era uma coisa muito comum, né? Então o braço fica muito inchado, tem dificuldades até para continuar utilizando o braço. Então hoje se fazem as cirurgias conservadoras de mama na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Tá. E o senhor disse aí que o tumor tem que ser permitido em função do tamanho. O que é um tumor que permite? Que tamanho que é? É por circunferência que vocês analisam, não? É o tamanho, a gente mede os diâmetros do tumor, né? Então mede a extensão dele e tal. Os tumores considerados tumores pequenos são aqueles que a gente chama T1. Tem o T1, T2, T3 e T4. T1 são os bem pequenininhos, tá? Tem até 2 centímetros, por exemplo, na mama. Mas tumores maiores, os tais T2, T3 ou mesmo T4, eles podem ser reduzidos com tratamento sistêmico e aí depois faz a cirurgia. Entendi, porque o tratamento, a quimioterapia, ela ainda é agressiva, ela ainda judia um pouco do paciente, acho que menos até do que no passado. Mas a quimioterapia, a rádio, elas acabam, em alguns casos, reduzindo o tamanho do tumor a ponto de deixá-lo execuível para se fazer uma cirurgia conservando a mama. É isso. Então, faz... Tá vendo? Já pode ser médico, doutor, tá vendo? Deveria ser, claro. Faz a quimioterapia, diminui o tamanho do tumor, diminui bastante, e aí faz a cirurgia, uma cirurgia bem menos extensa do que aquela que seria necessária para você retirar o tumor grandão. E ao se fazer essa cirurgia, o CAISM faz também já a reconstrução da mama na própria cirurgia, ou isso aí é alguma coisa que foge aos padrões? Lá no CAISM, 100% das mulheres têm oportunidade de fazer reconstrução. Olha que coisa então a gente boa. não trata ninguém sem dar essa opção da pessoa fazer reconstrução. Né? Então a maior parte das mulheres que são tratadas lá saem com algum tipo de... A prótese. Ou a prótese, ou aquilo que a gente chama de simetrização da mama. Se tirar, por exemplo, a mama com... pode ser com prótese, ou às vezes faz um enxerto, retira do abdômen e reconstrói com o tecido do abdômen aqui. Pode retirar das costas e colocar no local onde estava a mama. Tá. Sabe por quê? Eu percebi tanto, né, com o caso na família, e muitas mulheres também, existe o aspecto emocional. Quando você... Tudo bem, lá naquela época colocava-se um sutiã com... alguma coisa assim, mas hoje, se a pessoa sai da cirurgia já de uma forma que, ao ser notada, ao se colocar um biquíni, alguma coisa, se ninguém perceber, nossa, a estima da pessoa vai lá em cima, não é verdade? Ajuda muito, né? Ajuda muito lidar muito. com a doença depois, né, de ter a doença, você está com um aspecto praticamente normal.
E quem faz cirurgia, quem teve o câncer de mama ou, sei lá, o câncer de ovário também, qual que é mais fácil de se tratar? Câncer de mama. De mama? De mama. Até por ser externo? Não, não é isso. É que o problema do câncer de ovário é que ele é silencioso durante um tempo muito grande. Então a pessoa não percebe. Ou tem coisas, tem sintomas que a pessoa não valoriza, né? Por exemplo, não dá um associa. sintoma, doutor. Por exemplo, sente a barriga distender. Mas tantas coisas fazem com que a nossa barriga... Distender, assim, como se fosse uma distensão do músculo? Como se fosse a barriga inchada, né? O abdômen inchado. Agora, quantas coisas não faz o nosso abdômen inchar? Não é? Às vezes você não se alimenta direito, faz, né? cerveja, alimentação, exatamente, alimentação, coisas assim, né? São sintomas muito comuns. E aí, a hora que faz o diagnóstico do câncer de ovário, ele já está muito extenso. Ele já está muito extenso e é muito difícil a gente conseguir eliminá-lo completamente. Tá, então é só o exame preventivo mesmo. Para o câncer de ovário não tem nenhum exame preventivo. Nem isso tem? Não tem. Infelizmente, para o câncer de ovário não tem. Então, mas e que Papa Nicolau não tem nada a ver isso aí? O Papa Nicolau não ajuda no câncer de ovário. Não ajuda? Não. O Papa Nicolau é super importante para o câncer do colo do útero. Aí ele ajuda muito. Ele evita que a pessoa realmente tenha o diagnóstico de um câncer numa fase que possa matar a pessoa. Então, o Papa Nicolau, ele salva a vida das pessoas. Mamografia ajuda muito no câncer de mama. De mama. Agora, para o câncer de ovário, infelizmente, ainda não tem uma técnica que permita diagnosticar. Existe alguma verdade quando a mulher, em razão da menstruação, do ciclo menstrual, de que um câncer que acometa a mulher num dos órgãos ginecológicos dela possa ser passado para outra em função dela estar ainda em período de menstruação? Existe alguma verdade nisso? Não. Passar para uma outra pessoa? Não, para ela mesma, do seio passar para o ovário, alguma coisa assim. Olha, alguns tumores da mama, por exemplo, eles dão metástase, que a gente chama no ovário. No ovário. Vai aparecer no ovário. Tá? Então, isso é uma possibilidade, mas não tem a ver com a menstruação. Não tem a ver, porque se tivesse a ver, quem chegasse à menopausa estaria livre desse problema, mas também não está. Não está. Muito bem. E quando tem a metástase, por exemplo, ao se identificar o tumor, como é que é identificado o tumor? É olho nu? Vocês, olha, esse é o tumor, cada um deve ter um nome, né? O médico identifica isso ao abrir, de repente, ou ao tirar e depois analisar? É a olho nu isso? Bom, a primeira coisa que o médico procura é, por exemplo, se é um tumor que possa ser prevenido, possa ser diagnosticado com algum exame de rastreamento que a gente chama, o que a gente faz? O que é o exame de rastreamento? É um exame que você faz uma pessoa que não está sentindo nada, uma pessoa normal, e você faz periodicamente. A maior parte das pessoas não tem nada. Mas você procura, por exemplo, rastreando 1000 pessoas, achar 2 ou 3 cânceres. É, por exemplo, o caso do câncer de mama, mamografia. Então, você faz a mamografia, a maior parte das pessoas não tem nada, mas algumas têm uma manchinha lá na mamografia. Aí, o que é feito nesse caso? Então, a pessoa que tem essa mancha na mamografia, ela vai no médico mastologista dela e o médico faz uma biópsia para ver que tipo o que é aquela mancha. Nesse caso, ainda pode não ser um tumor, pode ser alguma coisa benigna que está lá simulando o tumor. Mas digamos que seja, quem que vai dizer para a gente que é um câncer? Quem vai dizer para nós que é um câncer é o patologista. Ele vai olhar numa lâmina, no microscópio, e vai dizer, olha, tem aqui as células cancerígenas, né? Que são as células que conseguem invadir e ir para outros lugares. Depois de família, parabéns, Alberto, estamos sempre assistindo ao programa, muito obrigado. José Marco pergunta ao doutor Luiz o seguinte... Vez ou outra o CAISM está fechado para internações. Está correto isso? Infelizmente está correto, né? Está correto. Mas isso se dá principalmente por causa da lotação da neonatologia. Então, o que é a neonatologia? É o nosso UTI para as crianças, né? Às vezes, você tem crianças que ocupam os leitos por muito tempo, porque elas nascem em estado muito grave, né? E são 30 leitos que nós temos. E às vezes a gente está com 34, 36 crianças lá. Aí, para evitar expor outras pessoas ao risco de nascerem lá e não ter onde internar a criança, a gente tem que fechar a internação, principalmente da obstetrícia. Tá, mas para câncer não fecha? Para obstetrícia. Câncer não fecha porque é mais previsível a demanda. Doutor, é possível uma criança nascer com câncer? É possível uma criança nascer com câncer. Já viu o caso?
Já vi casos de crianças que nascem, às vezes nascem com câncer. Existem até relatos de cânceres na mãe que acabam passando para o próprio feto. É muito raro, mas existe. Mas uma mãe que está, por exemplo, durante a gestação, se ela foi acometida pelo câncer de útero, digamos, não significa que vai passar para a criança. Não significa de forma alguma. Tá. E também não significa que não dê para tratar. Alguns tipos de câncer podem, inclusive, ser tratados na vigência da gestação. Tá. Agora, fala pra gente, por exemplo, retirou aquele tumor. Uma coisa é ter um tumor benigno. Vamos deixar claro aqui. Não existe câncer benigno. O câncer sempre é um tumor maligno, tá certo? É isso. Mas tem tumor benigno, que aí, no caso, não é o câncer, tá certo? Ao se retirar o tumor e se mandar para biópsia, o laboratório manda o resultado, é feito se fosse exame de doping, a gente perguntaria, tem contraprova, aquela coisa. Mas existem outros exames para que a pessoa, de repente, tenha uma segurança? Como é que é? Às vezes, as pessoas têm que fazer vários tipos de testes nos tumores, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um nódulo na mama, aí é feita uma biópsia, tira um pedaço, isso é feito pelo médico, pelo cirurgião de mama. O cirurgião de mama manda isso para um outro médico, que é o patologista. O patologista vai preparar uma lâmina, ele vai cortar aquele nódulo que foi retirado em fatias muito finas e vai olhar no microscópio. Às vezes ele tem que fazer uma série de testes com substâncias, com reações, para detectar, tentar achar substâncias naquele tumor, né, naquele nódulo, para dizer que tipo de câncer era aquele. Tá. Por exemplo, no caso do câncer de mama, existe uma variedade enorme de tumores. Você falou mais de 100, é isso? Mais de 100 tumores. Mais de 100 doenças que têm o fato em comum de aparecerem na mama. Então, tem tumores que avançam mais rápido, outros mais devagar, que dão mais em jovens, outros dão mais em pessoas mais idosas. Tem tumores que vêm de outros locais e vão para a mama. Né? Tá. Então, é uma variedade enorme de tumores que pode aparecer na mama. Tá. E vocês lá no CAISM, me parece ter um banco de tecido de tumores, é isso? Exatamente. Isso é uma inovação nossa, né? Que acontece nos melhores hospitais do mundo. O que significa isso? Toda mulher que vai lá para o CAISM, o material, o tecido que é retirado dela, tecido que a gente chama, qualquer coisa que você tira do seu organismo é um tecido, né? Então, o tumor, por exemplo, ele é retirado dessa pessoa e ele é congelado, mantido congelado para futuras pesquisas ou para futuros diagnósticos. Então, mantém-se uma amostra daquilo. Com isso, você vai formando, a instituição vai formando uma biblioteca de tumores, que é sempre usada para o desenvolvimento de novos tratamentos. E doutor, quando a pessoa tem o câncer, depois do tratamento, depois da quimio e tal, ela passa a ter uma obrigação periódica, muito mais estreita para visitar o médico, tudo para ver se não está tendo nenhum problema? Durante um período, sim. Principalmente nos primeiros anos depois do tumor, digamos que tenha sido possível retirar completamente o tumor. Então, a pessoa não tem mais nenhum vestígio da doença. Ela tem que, durante algum tempo, fazer aquilo que a gente chama de segmento pós-tratamento, que é justamente com a finalidade de, se o tumor voltar, a gente diagnosticar rapidamente. Tá. Porque a maior chance do tumor voltar é perto da época em que ele foi tratado. E perto da onde já teve a primeira vez ou não? Geralmente perto da onde já teve a primeira vez. Tá. Então, por exemplo, se ela teve um tumor na mama, existe a possibilidade do tumor retornar na própria mama ou na outra mama. E esses anticorpos que foram enganados pela primeira vez vão ser enganados de novo? Eles não aprenderam que eles foram enganados? Por que eles não vão lá combater esse câncer agora, doutor? Porque o tumor aprende. Ah, também. Essa questão também. Então, o tumor ele também aprende. Que nem o vírus da gripe, ele vai se adaptando. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Olha que a coisa. Mesma coisa. Inclusive, um dos grandes problemas é você dar um remédio para uma pessoa que tem um tumor avançado, o tumor diminui. Mas depois de um tempo, o tumor se torna resistente àquele remédio. Então, o remédio passa a não fazer mais, a quimioterapia, por exemplo, passa a não fazer mais efeito. Por quê? Porque o tumor aprende a dar conta, se defender se defender também. E aí você tem que mudar a medicação. Então, tem que dar um outro remédio para tentar contornar, né, essas adaptações que o tumor vai sofrendo ao longo do tempo. E a que distância nós estamos da cura do câncer? Eu acho que para alguns tumores nós já estamos chegando perto. Para alguns tipos de tumores nós já estamos chegando perto. Hoje,
Por exemplo, se você for ver lá o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ele teve um tipo de tumor que é o melanoma, que é um tumor muito agressivo. Pele, né? Um tumor de pele, muito agressivo, com metástase no cérebro. Já com metástase? Metástase no cérebro. E ele foi tratado, o tratamento dele eliminou o tumor, completamente. Isso, há 5 anos atrás, não era possível. O presidente teria morrido do tumor dele. Então, alguns tipos de tumores, para algumas condições específicas, a gente já chegou na fase da cura. Por exemplo, tumores de mama iniciais, a gente cura. 95% hoje das mulheres que têm tumor de mama numa fase inicial saem do tratamento totalmente curadas. Tá. Totalmente curadas. E doutor, quem tem muito, porque eu já ouvi falar, por exemplo, que tem algumas pessoas que fazem a mamografia, vão ao médico, o médico fala, nossa, você parece uma jabuticabeira aqui, de tantos nódulozinhos que você tem e tal, não sei o quê. Mas faz, por exemplo, uma biópsia num deles e tal, não sei como é que é. E aí constata-se que não é normal, que é normal, não tem nenhum problema. Essa pessoa que teve vários nódulozinhos, ela está mais predisposta a ter o câncer ou não? Não, o número de nódulos que você tem não tem uma relação direta com a predisposição para você ter câncer. Uma das coisas que deve sempre deixar a gente em alerta é se, por exemplo, a mãe ou parentes próximos dessa pessoa teve câncer. Isso aumenta muito o risco. Tá, parentes próximos, né? Parentes próximos. É que esse é o caso, mãe, irmã... Principalmente jovens. Jovens, muito bem. Gente, conversa boa, né? Conversa boa. Pedimos um pouquinho aqui licença pro doutor. O tempo passa, como dizia Fiore Gilhote, o tempo passa e passa mesmo, né? Doutor, daqui a pouquinho vai ter o programa da Flor, né? E sempre tem um chefe, hoje é o Bruno que está aqui. E são coisas deliciosas, né? Que são apresentadas aqui. Eu venho pelo cheiro, né? Também com o nariz que eu tenho, dá para perceber na televisão inteira aqui o tamanho, né? E me ocorre uma pergunta que eu quero te fazer. Existe algum tipo de alimentação que nós possamos fazer que, embora não cientificamente comprovado, mas há muitos indícios de que previnem o câncer, doutor? Eu vou começar te contando uma coisa interessante. Você sabia que se não existissem pessoas obesas no mundo, não tivesse obesidade, 40% dos cânceres iam desaparecer? Olha aí. Então, um dos principais fatores de risco para câncer é justamente a obesidade. A obesidade. Que está ligado à alimentação. Está ligado à alimentação, tem tudo a ver. Então, tudo aquilo que contém muito açúcar, né, quando a gente mantém muito açúcar circulando no sangue, favorece o aparecimento do câncer. As células cancerígenas, elas gostam muito de açúcar. Então, elas crescem, os tumores crescem mais rápido. Elas gostam de doce, então? Elas adoram doce. Uma outra coisa também, o indivíduo, quando ele fica mais obeso, ele fica inflamado. Câncer adora inflamação. Então, a inflamação ela fica generalizada no corpo inteiro. Isso ajuda o aparecimento de tumores. Tá. Então, se a gente conseguir ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação rica em frutas, em verduras, evitar excessos de gordura, excesso de açúcar, a gente reduz muito a chance de câncer. De uma maneira geral, não só de mama. De uma maneira geral, mas especialmente os cânceres da mama e também o câncer do endométrio, que é o revestimento de dentro do útero, onde o nenê se liga. Por que disso? Porque além dessas questões que eu falei, do açúcar circulante, da inflamação, também tem o estrogênio. A mulher, quando ela passou para a menopausa, se ela está muito obesa, ela produz muito estrógeno no tecido gorduroso. E isso faz com que os tumores, principalmente o tumor de mama, o tumor do endométrio, cresçam mais rápido. Ô, doutor, o governo sabe disso aí que o senhor falou? O governo sabe de tudo isso daí. E por que o governo não toma providência no sentido de fazer com que a população brasileira tenha uma alimentação melhor? Porque tendo uma alimentação melhor, a população vai evitar algumas doenças e muita coisa que o próprio SUS paga, o governo vai se beneficiar. Como, por exemplo, quando lá atrás a gente achou que o governo ficava milionário com os impostos que as companhias de cigarro pagavam, no entanto, o SUS e a saúde perdiam volumes monstruosos com o tratamento provocado pelo cigarro, pelas doenças que provocavam. O que se arrecada com impostos de cigarro, etc., é muito menos do que aquilo que se gasta para tratar com a saúde. Com que coisa. Então, é importante. E tem um negócio, né? Quando você falou do açúcar,
também, não sei, sobre o adoçante também. O adoçante me parece que não é recomendado também, né? Dizem. Alguns tipos de adoçante, eles podem ter alguma relação com o câncer, né? Mas câncer. o adoçante ele não pode te enganar, né? Você consumir em grandes quantidades, achando que está tudo... Teve uma certa pessoa que me falou, nunca fiz essa experiência, mas eu vou fazer depois dessa nossa entrevista aqui. Dizem que se você colocar uma colherinha de açúcar em cima da mesa, logo, logo a formiga vai encontrar e vai dar um jeito de ir lá. Se colocar umas gotinhas de adoçante na mesa, não vai formiga nenhuma. Não vai mesmo. Nem as formigas querem o adoçante, sim, né? É isso aí. Doutor, hoje nós estamos falando aqui sobre o câncer. Aliás, uma pergunta que eu quero fazer. Vocês médicos, quando a gente vai ao médico, faz uma consulta, quando vocês pegam, ficam olhando ali os exames, essa coisa toda, ou pedem os exames, a primeira coisa que vocês desconfiam é que a pessoa tem câncer? Se é a primeira coisa, não. Você sabe, a gente tem que olhar a saúde como um todo do indivíduo, né? O que a gente quer fazer é sempre aquilo que chama de diagnóstico de exclusão. A gente quer excluir coisas mais prováveis. Então você vai por aquilo que é mais provável. E também por aquilo que é mais grave. Você quer excluir aquilo que é mais grave. Então quando a gente olha, é evidente, a gente fica sempre muito preocupado com câncer, principalmente pessoas que têm fatores de risco para... Idade já é um fator de risco. Idade é um fator de risco. Tá. Idade é um fator de risco importante. Como eu disse, obesidade. Outro fator de risco importante é o fato da pessoa já ter parentes que tiveram câncer. Isso é um fator importante. Fumar é um fator de risco muito importante. Mas todo mundo sabe disso, né? Com certeza. Doutor, hoje nós falamos de uma doença terrível que é o câncer, né? Mas que, graças a Deus, conforme você explicou aí, ela já não é mais um atestado de morte, não. Vamos com calma, devagar, e se pegar no começo aí, a coisa é muito, muito tratável e curável. Mas eu quero trazê-lo aqui para a gente falar de outras coisas, assim, falar dos bebês, do nascimento, da vida intrauterina, aquela coisa toda. Você é um ginecologista, pode ser? Opa, com certeza. Então tá bom, eu tive um enorme prazer, mais uma vez, em recebê-lo aqui, doutor. Prazer foi meu. Gente, conversei com o professor Dr. Luiz Otávio Sarian, superintendente do CAISM, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher do Unicamp Campinas. Nesse dia em que nós completamos 1 ano de visão geral. Eu fiquei muito feliz, tenho certeza que vocês gostaram também. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, doutor. Vambora. Foi ótimo. Muito bom.